Boa noite. É com muito prazer que eu apresento o Primeira Página. Primeira Página é composto pelas maiores notícias que ocorreram no dia de hoje, no Brasil e no mundo, através de uma forma rápida, simplesmente para você ficar bem informado enquanto você está no trânsito, você está em casa, está relaxando com amigos, com a família, enfim. Vamos dar as maiores notícias do Brasil e do mundo agora. Esse é o Primeira Página. Seja bem-vindo, uma excelente noite. Vamos à primeira notícia. Greve dos Correios. TST aprova reajuste de 2,6% e trabalhadores devem voltar nesta terça-feira. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, aprovou nesta segunda-feira um reajuste de 2,6% para os funcionários dos Correios. Os trabalhadores devem voltar às atividades a partir desta terça-feira, amanhã. A maioria do tribunal decidiu que a greve, iniciada no dia 17 de agosto, não foi abusiva. Com isso, metade dos dias de greve será descontada do salário dos empregados. A outra metade deverá ser compensada. Se os funcionários não retornarem aos postos de trabalho, a categoria fica sujeita a multa diária de R$100 mil. Reitora do processo do TST, a ministra Cátia Arruda, votou contra a declaração da greve como abusiva, o que levaria ao desconto integral de horas não trabalhadas. A magistrada disse que a paralisação foi a única solução encontrada pelos trabalhadores diante do fato de que a empresa tinha retirado praticamente todos os direitos adquiridos da categoria. Abre aspas. É a primeira vez que julgamos uma matéria em que a empresa retira praticamente todos os direitos dos empregados. Seja bem-vindo, Primeira Página. Você tem todos os acontecimentos do Brasil e do mundo aqui, de forma rápida e rasteira. Vamos a mais uma notícia. Peritos do INSS que voltaram ao trabalho nessa segunda são 122, diz Secretaria de Previdência. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que até o início da tarde dessa segunda-feira, 122 dos 3,5 mil peritos haviam retornado ao trabalho presencial em agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em todo o país. Eram esperados 378 peritos. Na sexta-feira, dia 17, apenas 34 tinham voltado a atender presencialmente. Há cerca de 1,5 milhão de beneficiários aguardando perícia médica. A expectativa é que nessa terça o número aumente para 476 peritos. A inclusão de novos peritos tem sido gradual, informou a Secretaria. Nem todos os 3,5 mil peritos voltarão ao trabalho. Aqueles que sejam de grupo de risco para a Covid-19 continuarão em trabalho remoto. Relembrando que na segunda-feira, dia 14, na semana passada, o INSS retornou a atendimentos presenciais em parte das agências do país para prestar serviços que não podem ser feitos remotamente. Todos os atendimentos são agendados. Os peritos representados pela Associação Nacional dos Médicos Peritos, a AMNP, por enquanto, decidiram não voltar ao tratamento presencial na semana passada por considerar que as agências não cumpriam requisitos de segurança sanitária. O governo realizou inspeções em agências, filmou aquelas previstas para reabrir. Na sexta-feira, comunicou por meio do Diário Oficial da União que os médicos não retornassem nessa segunda ao trabalho teriam as horas descontadas. Informou ainda que acionaria o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho para vistoriarem as agências. Flávio Bolsonaro não vai à cariação com Paulo Marinho. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, não compareceu a uma cariação prevista para essa segunda-feira com o empresário Paulo Marinho sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. Em nota, Flávio Bolsonaro informou que a ausência no ato de hoje se deu a compromissos de sua agenda oficial, que o fizeram estar no Amazonas, e que a possibilidade foi levantada há cerca de um mês, por escrito diretamente ao MPF, que não quis alterar a data, apesar de expressa disposição legal. A defesa diz ainda que entrou com uma nova petição nesta segunda-feira para remarcar a cariação para 5 de outubro.
Por volta das 15h30, pouco depois do horário previsto para a cariação, marcada para as 15 horas, Flávio Bolsonaro postou uma foto com o apresentador de TV em Manaus. O vídeo mostra ele, o irmão e o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a equipe do programa cantando em coro uma música crítica a maconheiros. Paulo Marinho, que chegou por volta das 2h30 à sede do Ministério Público Federal, no centro do Rio, ficou lá esperando. O MPF marcou a cariação porque considera que um dos dois mentiu em um depoimento sobre suposto vazamento da operação que investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, a LERJ, ligado ao ex-governador Sérgio Cabral, preso e condenado a quase 300 anos de cadeia. Seja bem-vindo, esse é o Primeira Página. As maiores notícias do Brasil e do mundo estão aqui, de forma rápida e rasteira, para que você fique informado. Espanha impõe restrições a mais de 850 mil para conter casos de Covid-19. Mais de 850 mil moradores de Madrid, na Espanha, e sua região metropolitana não poderão deixar seus bairros a partir de segunda-feira, hoje, a não ser por motivos essenciais como trabalhar, ir ao médico ou levar filhos à escola por causa da pandemia da Covid-19. As restrições de circulação previstas para durar por 2 semanas atingem 8 bairros, principalmente os mais pobres e que concentram boa parte dos imigrantes. O descumprimento das regras será punido com multas de pelo menos 600 euros, cerca de R$ 3.800. A medida tenta conter uma onda do coronavírus, que matou mais de 30 mil pessoas no país. De acordo com o levantamento da Universidade Americana Janis Joplin, Madrid se tornou o epicentro dos contágios, com uma taxa de infecção de cerca de 682 casos por cada 100 mil habitantes em 2 semanas. Isso equivale a 3 vezes a média nacional, que é de 267,8. O jornal É o País conta que o mês de junho foi tranquilo em Madrid em relação à pandemia, porém em julho os casos começaram a reaparecer. Enquanto as cidades ficavam mais vazias por causa das férias de verão no hemisfério norte. Em agosto, o vírus reapareceu e multiplicou sua incidência por 15. Nas primeiras semanas de setembro, o ritmo se manteve e em toda a área metropolitana supera os 530 casos por 100 mil habitantes, descreve o jornal. Vamos à próxima notícia. Airbus apresenta 3 conceitos de aviões movidos a hidrogênio para 2035. A Airbus apresentou nesta segunda-feira 3 conceitos de aviões movidos a hidrogênio e espera colocar em serviço uma aeronave comercial de emissão zero em 2035, em meio à crescente pressão da opinião pública em favor de transportes não poluentes. O setor aeronáutico, atingido pelo novo coronavírus e difamado pelo movimento Flyscan, vergonha de pegar avião, devido às suas emissões de CO2, onde 2 a 3% das emissões mundiais são do setor, tenta avançar rapidamente rumo à descarbonização do transporte aéreo. Esperamos desempenhar um papel de liderança na transição mais importante que nossa indústria verá, afirma em comunicado Guilherme Faury, presidente executivo da Airbus, grupo que deseja tornar-se líder da descarbonização da indústria aeronáutica. A fabricante europeia estuda 3 conceitos de aeronaves, todas movidas a hidrogênio e nomeadas zero emissões. O motor de hidrogênio não emite poluentes, já que produz apenas vapor d'água. O primeiro é um turbo-reator de configuração clássica, segundo explica Guilherme Pauri ao jornal Le Parisien, com 120 a 200 passageiros, equivalente a um A220 ou A320, e uma autonomia de mais de 3.500 km, movido por uma turbina de gás com hidrogênio, armazenado em tanques localizados na parte traseira da fuselagem. Segundo o conceito, é um avião de alcance regional turbohélice de hélice que poderia levar até 100 passageiros a uma distância de 1.800 km. O terceiro conceito é uma asa voadora com uma capacidade de autonomia semelhante ao conceito de um turborreator. Esse é o Primeira Página. Fique conosco aqui na Rede
relâmpago. Essa notícia é ainda há pouco, né? Ainda parece que está ocorrendo essa audiência no Supremo Tribunal Federal, onde está sendo promovido nessa segunda e amanhã também uma audiência pública sobre o Fundo Clima, com o objetivo de adquirir informações para orientar a análise de ação que acusa o governo federal de omissão na aplicação dos recursos direcionados para o Fundo Clima. A ação foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido Socialismo e Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. A audiência pública houve lideranças políticas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, além de representantes da sociedade civil. Na parte da manhã, no primeiro dia de reunião, foram ouvidos na abertura da audiência o relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Para o relator da ADPF, as questões ligadas a mudanças climáticas e ao aquecimento global são temas definidores do nosso tempo. Ele aponta a existência de 2 pontos que afetam as soluções consideradas urgentes para esse tema: o ceticismo, diante das informações dos especialistas sobre a gravidade das mudanças climáticas, e o tempo que decorre entre as agressões ao meio ambiente e suas consequências. Barroso afirmou ainda que o debate sobre mudanças climáticas é uma questão de justiça intergeracional e se referiu às queimadas na Amazônia e no Pantanal como um dos efeitos já perceptíveis a essas mudanças. Ele defendeu que o funcionamento do Fundo Clima se refere não só ao cumprimento de acordos climáticos internacionais assinados pelo Brasil, como também como princípios constitucionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou também a importância da preservação do meio ambiente como um princípio institucional. O ministro-general Augusto Heleno defendeu que o Brasil tem preservado a maior parte de suas florestas primárias em comparação com outras regiões do planeta. Ele acusa as ONGs de estarem ligadas a interesses estrangeiros e que manipulam dados sobre desmatamento. As ONGs que têm por trás potências estrangeiras para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados, acusações infundadas para prejudicar o Brasil, criticou. Vamos a mais notícias aqui do Brasil e do mundo. Aqui você fica bem informado. A Rede Relâmpago tem sempre informação com qualidade. Aliás, essa é a estreia do Primeira Página. Fique à vontade, fique aí. Você vai ser bem informado sobre todas as notícias de forma rápida e rasteira. Rio tem fim de tarde com nuvens negras, o último dia de inverno. O último dia do inverno no Rio de Janeiro foi de céu nublado e encoberto com chuva fraca registrada na madrugada e também à tarde. Em vários pontos da cidade, o dia foi típico de inverno, com nuvens negras e baixas, no registro de Marcos Serra Lima. Esse está no site do G1, onde mostra que a temperatura foi estável em relação ao domingo, com máxima de 27,5. A mínima chegou a 21 graus no Alto da Boa Vista, zona norte da cidade. A mudança de tempo no Rio foi influenciada pela passagem de uma frente fria pela região sudeste. O fim de semana não foi de sol e as temperaturas estavam mais amenas. A chuva permanecerá no estado em toda terça-feira, quando começa a primavera. As temperaturas estarão em queda com máxima de 25 graus, prevista para a zona oeste da cidade. A previsão é que a chuva permaneça até quinta-feira, inclusive no Grande Rio. No entanto, a chuva mais intensa vai ser nessa terça-feira e na madrugada de quarta. A primavera de 2020 começa nessa terça, às 10 horas e 31 minutos da manhã, horário de Brasília, e vai até às 7 da manhã e 2 minutos do dia 21 de dezembro, quando começa o verão. Auxílio emergencial, parcelas de R$300 seguem sem data para beneficiários fora do Bolsa Família. Quase 20 dias após a publicação da medida provisória que prorrogou o pagamento do auxílio emergencial por mais 4 meses, os beneficiários do programa seguem sem saber quando começarão a ser pagas as parcelas de R$300. Apenas os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o chamado auxílio residual na última quinta-feira. Nessa segunda, uma nova parcela de R$300 a 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família começou a ser paga pela Caixa. Para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único ou se inscreveram no auxílio emergencial através do site ou aplicativo, o calendário segue indefinido.
O G1 entrou em contato com o Ministério da Cidadania para saber sobre as novas datas, mas não obteve respostas até a última atualização dessa reportagem. Até o momento segue o calendário de pagamento até a quinta parcela de R$ 600 para os trabalhadores. As parcelas de R$ 300 só serão pagas aos trabalhadores aprovados para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Portanto, não há possibilidade de novas inscrições, que se encerraram em 2 de julho. De acordo com o Ministério da Cidadania, serão pagas mais 4 parcelas de R$ 300 até o final do ano, mas apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela de benefício original de R$ 600 terão direito a essas 4 parcelas, que seriam em setembro, outubro, novembro e dezembro. No entanto, há 10 dias de terminar o mês e sem definição das datas de pagamento, até esses trabalhadores correm risco de ficar sem receber as 4 parcelas. Isso porque o auxílio emergencial residual de R$ 300 só será pago só até o dia 31 de dezembro, independente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário. Eu acho que agora vamos às notícias do esporte. Temos notícias aqui do esporte. Deu um chibungo lá na equipe do São Paulo. Raí ligará para Daniel Alves do São Paulo após repercussão de festa para questionar aglomeração. As imagens de Daniel Alves numa festa batucando um instrumento musical no dia em que a delegação do São Paulo embarcou para Quito para o jogo contra a LDU pela Libertadores farão Raí, diretor de futebol, ligar para o jogador após a repercussão das imagens. A conversa, porém, não terá tom de cobrança. O dirigente externará a preocupação do clube com a presença do atleta numa aglomeração, sem máscaras. O São Paulo tem feito testes regulares em seus atletas para a detecção de possíveis infectados pela Covid-19. O clube teve poucos casos até agora. Entre torcedores, o que causou maior reação foi o fato de Daniel Alves tocar o instrumento com a mão direita. Ele está em uma recuperação de uma fratura no braço direito sofrida há quase um mês, e que o afasta dos gramados. Isso foi minimizado pelos dirigentes de São Paulo. Na visão deles, não se pode comparar a ação de tocar um instrumento com os choques de uma partida de futebol. O planejamento do São Paulo é para que ele esteja em campo contra o River Plate na 5ª rodada, semana que vem. Daniel Alves é defendido pela diretoria, que cita dados de distância percorrida por ele em média nos jogos, cerca de 12 quilômetros por partida. Além disso, cartolas afirmam que nessa manhã, dia seguinte à festa, o meia já estava no CT da Barra Funda para treinamento. Afirmam que esse comportamento do jogador foi classificado como excêntrico e já é conhecido. Seguimos com as notícias do esporte. Vitinho é o 7º atleta do Flamengo com Covid-19 no Equador. O Flamengo confirmou nesta segunda-feira o 7º atleta contaminado pela Covid-19 no elenco que está no Equador para a disputa da Libertadores. O Flamengo tem um jogo contra o Barcelona de Guayaquil nessa terça-feira. O clube não divulgou o nome do atleta. O Clube de Regatas do Flamengo diz, em nota, que recebeu na segunda-feira a última contraprova dos testes realizados no elenco. O resultado foi positivo para a Covid-19. No total, o clube teve 7 atletas diagnosticados na delegação. O 7º contaminado é o atacante Vitinho, informação divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo jornal Extra. O atleta já tinha ficado fora do jogo contra o Independiente Del Valle por causa de uma gripe muito forte, e desde então ficou em observação. Já em Guayaquil, permaneceu isolado e aguardando a contraprova dos exames. O atleta Vitinho permaneceu em um quadro viral, foi medicado e vetado pelo departamento médico para a partida de hoje. Divulgou o clube antes da partida do Independiente Del Valle. Após ter o aval de autoridades do Equador, o clube mobilizou o zagueiro Natan, o lateral direito João Lucas e os atacantes Guilherme Bahia e Rodrigo Muniz para embarcar ao Equador nesta segunda-feira em voo fretado. Bruno Henrique, Diego, Felipe Luiz, Isla, Matheus e Michael, os 6 atletas do Flamengo que testaram positivo para o coronavírus até então, ainda podem estar aptos para jogar a próxima rodada da Libertadores no dia 30, contra o Independiente Del Valle no Maracanã. Eles serão reavaliados após 10 dias de isolamento. Se o novo exame der negativo, estão aptos para o jogo. Agradeço a todos que estão assistindo a nossa live, a nossa primeira página. Temos uma notícia
num tanto engraçada. Um homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. O homem ficou procurado no Reino Unido, insatisfeito com a foto dele publicada pela polícia, e sugeriu que policiais trocassem seu retrato por um que ele acreditava estar com melhor aparência. Vamos contar essa história. Stephen Murphy, de 33 anos, é procurado pela polícia de Lincolnshire porque deveria ter aparecido no tribunal em 9 de julho para responder a acusações. Só que na quarta-feira, a polícia publicou uma foto dele nas redes sociais, pedindo para que a comunidade o denunciasse caso soubesse seu paradeiro. Murphy, que se diz ser ex-modelo, viu sua foto em um post de um jornal local, o Lincolnshire Reporter, e mandou a publicação como sugestão uma outra foto sua, em que afirma estar mais bonito, mais fácil de ser identificado e desafiando a polícia a encontrá-lo. Murphy, até o momento, não foi localizado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com o Primeira Página. Essa foi a estreia do jornal, é mais ou menos no formato do Jornal da Relâmpago, mas é bem mais rápida e sutil com as notícias que ocorreram no Brasil e no mundo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Uma boa noite para você e até a próxima.